O Trump vem falando, não, eu preciso fazer paz, eu preciso parar com essa guerra. Eu achei ótimo. E eu espero que eu possa dar uma contribuição para terminar o genocídio. A palavra eu vou repetir aqui. Para terminar o genocídio na faixa de Gaza. Aquilo não é uma guerra. Aquilo é um genocídio. As pessoas costumam olhar para o passado, em especial pelas barbaridades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, e se questionarem como é que deixaram aquele tipo de coisa acontecer, aqueles campos de concentração e extermínio. Pois é, da mesma maneira que na nossa geração, o maior campo de concentração da história da humanidade está acontecendo e boa parte ou se silencia ou pior, até apoia, que é o que o Estado de Israel está fazendo com a população palestina na faixa de Gaza. São mais de 1 milhão de pessoas torturadas e presas num pequeno contingente de terra, onde viram suas propriedades, suas casas, suas escolas, seus hospitais reduzidos a pó com bombas, foram perseguidos das maneiras mais cruéis possíveis e agora estão lá totalmente encarceradas, sem poder sair, sem poder receber ajuda humanitária, recebendo cotas de comida, de água, de medicamentos insuficientes para a manutenção da sua vida. Algo muito similar ao procedimento que acontecia nessa Alemanha que a gente vê com certa distância e repugnância, onde faziam o mesmo método no tal gueto de Varsóvia, só que com agravante. No gueto de Varsóvia ainda preservavam as casas, as residências para que as pessoas pudessem morar nessas habitações. Ali nem isso foi preservado, tudo foi reduzido a pó para expropriar a propriedade, a terra e a dignidade e a história dessa gente. Aqueles que são detratores sempre vão falar que não quisessem assim, não atacassem o povo de Israel. Primeiro, que um erro não justifica outro. Segundo, que não foi 1 milhão de pessoas que fez isso. Foram alguns poucos que estão sendo utilizados como desculpa para promover uma verdadeira carnificina contra um povo inteiro, que vai sendo desumanizado como foram os povos do passado, como foram os próprios judeus do passado, e essa parte podre da política israelense, sem o menor pudor, copia os métodos agressivos e perseguitórios sobre o povo palestino. Povo palestino que inclusive é o povo da onde nasceu Jesus Cristo. Jesus, para quem não sabe, era palestino. Mas ele era judeu também. Pois é, naquela época não havia essas diferenças. Mas vão falar, mas é a terra prometida, é direito deles. É curioso que esse mesmo argumento não vale aqui nas Américas, para o Brasil, para os indígenas, porque esses que defendem que Israel pode matar, expropriar, humilhar o Estado de Israel, o governo de Israel, não o povo judeu. É bom separar as coisas, da mesma maneira que o povo brasileiro é uma coisa e os bolsonaristas são outros. Pois é, esse lado perverso dessa política que expropria, rouba, desrespeita o mínimo do básico do direito à dignidade humana e o direito à propriedade. Pois é, para lá pode fazer, mas aqui essas mesmas pessoas que defendem que Israel pode expropriar e tomar tudo do povo palestino são as pessoas que acham que os indígenas, que também eram os originários da terra, estavam aqui antes dos portugueses e todos nós, não podem ter direito a terra nenhuma. O agro tem direito de invadir suas terras, matá-los e transformar tudo em pasto. Pois é, 2 pesos e 2 medidas de gente que costuma se esconder atrás das escrituras, atrás da Bíblia, atrás da religião, para cometer toda sorte de crimes e maldades. Gente que não consegue se sensibilizar com imagens como essa, porque essa é uma cena corriqueira lá na faixa de Gaza, essa aqui de cima, os números de órfãos se multiplicam, só de pessoas assassinadas de maneira covarde e vil pelo exército terrorista de Israel foram mais de 60 mil, a maioria crianças e mulheres. Pois é, crianças e mulheres. E por que crianças e mulheres são os alvos? Você já parou para se perguntar? Porque eles querem acabar com a existência dos palestinos. É muito mais do que matar pessoas, querem matar as sementes com a possibilidade desse povo continuar existindo para soterrar e tomar tudo. É o ápice da perversidade, da desumanidade. São pessoas
Netanyahu é um demônio encarnado num corpo humano, um cara que se aproveita até do próprio povo, envenena a mente do próprio povo para odiar um povo que foi hostilizado desde o começo, que foi obrigado a ceder parte do seu território e, não contente com isso, ainda estão expropriando todo o resto, sem o menor respeito. Gente que eles falam que crescem com raiva dos judeus, mas falta razão para isso, o tempo todo vendo sua família ser humilhada, maltratada e morta de maneira cruel e covarde. Você acha que isso seria um nascedouro de amor? Pois é, está na hora da humanidade inteira se levantar, como colocou o presidente Lula, e defender que essa verdadeira chaga do nosso tempo seja extinta. É inaceitável que nós aceitemos que a convivência com o maior campo de concentração da história, um campo 10 vezes maior do que foi Auschwitz, que, segundo estimativas, somando os 3 campos juntos, agregava em torno de 100 a 130 mil pessoas sendo perseguidas lá dentro. Só na faixa de Gaza já são mais de 1 milhão de pessoas que estão ilhadas em condições muito semelhantes a de um campo de concentração. E isso é por enquanto, porque o Netanyahu não quer parar por aí e já tem planos de fazer a mesma coisa com as pessoas que estão na Cisjordânia. Ou seja, nós podemos dobrar essa população hostilizada que vive sob o terror de gente que deveria ter aprendido com o seu passado, mas que claramente parece que aprendeu com o lado que oprimiu a oprimir. E você, o que pensa a respeito? Vai continuar virando as costas, fingindo que não está sabendo, que não é com você, e pior, continuará sendo como esses fariseus modernos que ainda condenam as vítimas, que acham desculpas para esse tipo de barbárie sobre crianças, mulheres, sobre gente cujo crime foi ter nascido na terra de Jesus Cristo, ser originário dali, e não como esses que vieram da Europa depois da Segunda Guerra Mundial e vêm ocupando todo o espaço como se fossem donos, como verdadeiras pragas de gafanhoto. Pois é. Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo. E antes que alguém tente achar algum discurso antissemita aqui, o que não há, o que nós estamos condenando é a barbárie de um governo desumano que manipula o povo por meio do terror para oprimir outro povo. É sempre bom lembrar que os palestinos também são povos semitas, ou seja, se a gente está aceitando que uma pátria semita, um povo semita seja exterminado por outro povo semita no maior processo neocolonial, talvez o último da nossa geração, e a gente não está fazendo nada. Nós estamos aceitando que essas pessoas sejam exterminadas como baratas e tratadas até muitas vezes como baratas. E a gente vai ficar omisso? Pois é, você que se omite, que finge que não está sabendo ou que apoia, você vai pagar de um jeito ou de outro por isso. Acredite em Deus ou não acredite, existe uma força maior e invisível que faz com que essas nossas omissões voltem para a gente. Porque toda vez que a gente está diante de uma injustiça e a gente negligencia, a gente finge que é com a gente e muitas vezes compactua, isso fica calado dentro da gente, uma hora a gente paga. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo. E se você é como eu, como o presidente Lula, que acha que a humanidade não pode aceitar um campo de concentração a céu aberto, com uma nação inteira ali subjugada, una-se a essa grande força, nem que seja em espírito e em coração, porque quando os bons se levantam, os maus tremem.